nação corintiana, aqui é o Corinho trazendo informações sobre o nosso Coringão. Bom, querendo ou não, o Corinthians jogou ontem contra o Red Bull Bragantino, né? Jogo fatídico, onde os jogadores escolhem o time para perder e o time para ganhar. Ontem foi o time para perder, então foi isso que eles escolheram, né? Enfim, a rodada não terminou, a rodada vai se encerrar agora, na segunda-feira, né? Daqui a pouquinho vai ter o jogo do Goiás contra Curitiba e vamos, querendo ou não, secar aí o Goiás, né? Esperamos que o Curitiba vença o Goiás, porque se o Goiás ganhar do Curitiba, ele passa o Corinthians na classificação e empurra automaticamente o nosso time para a zona do rebaixamento. E começar, querendo ou não, a semana na zona do rebaixamento não é legal. Em nenhuma situação é legal, mas essa semana principalmente porque o Corinthians na quarta-feira vai enfrentar o América Mineiro lá em Minas pela Copa do Brasil, primeiro jogo de ida, e vai pegar no fim de semana o próprio Atlético Mineiro. Então, querendo ou não, a gente vai pegar duas pedreiras. E porque o América aí vem de boa fase, querendo ou não, jogos consecutivos aí ganham. E querendo ou não, o Atlético Mineiro vai querer se vingar da Copa do Brasil de tudo que é jeito. Então a gente vai ter uma pedreira, vai ter duas pedreiras na semana, né? Mas enfim, e os dois jogos fora, né? Coisa que nos nossos números fora tá meio complicado, né? Vencemos lá o Santos, mas tá complicado. Falando no Luxemburgo também, ele querendo não tem números expressivos, só que negativos pelo Corinthians. Ele tá 2 meses no Corinthians e, querendo não, somando tudo, ele tem 16 jogos, 8 derrotas, 4 empates e 4 vitórias. Isso a gente colocando no Campeonato Brasileiro, ele tem 10 jogos, 2 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. Então é assim, é número muito negativo que ele tem. Fora que na Arena, desde quando começou a Arena Neoquímica, um técnico, ele tem simplesmente a pior marca dos técnicos em jogos de disputa por lá. Então, assim, ele tem 50% da pontuação do que o Corinthians jogou lá. Então, assim, só vê coisa negativa. Óbvio que tem algumas coisas positivas com a vinda dele. Eu consegui enxergar, pelo menos uma, né? Na questão da gestão. Na questão da gestão, ele tá, querendo ou não, ele tá fazendo o papel que o seu Alessandro não sabe fazer, né? E que o próprio Duílio diz com que ele é o melhor gerente de futebol do país. Vou ficar quieto para não falar o que realmente eu penso. Mas assim, não, é piada, né? Isso foi uma piada de mau gosto, mas enfim. Então assim, o Luxemburgo, ele querendo ou não, ele vem colocando a molecada para jogar. Ele colocou alguns medalhões no banco, tirou, querendo ou não, alguns do time e mandou até, querendo ou não, para fora do clube. Balbuena mesmo é um doce. Então assim, querendo ou não, ele teve algumas coisas boas, só que na parte da gestão ele faz muito bem. Só que na parte do futebol, esquema tático, ele falou que deu um esquema tático já pro Corinthians. Eu não sei onde. Ele ficou uma semana treinando a porcaria do time e desse time não obteve resultado. Eu sinceramente não vi esquema tático algum. Eu vi sim ele mudando esquema tático no jogo várias vezes, mas assim, não surtiu o efeito, não deu resultado e a gente só vê o time perdendo, empatando, a cada, 4 jogos vem uma vitória e depois um monte de derrota ou empate. Não muda. Ele continua, querendo ou não, com o seu Yuri, deixando o Michael no time. Tipo assim, enquanto o Michael, Yuri Alberto e o Matheus Bidu tiver dentro de campo e o Gil, sinceramente, não vai dar coisa boa.
não vai dar coisa boa. E se a gente continuar com esses mesmos cara até o fim do Campeonato Brasileiro, vai dar merda. Vai dar merda. Então é assim, ele vai ter que trocar. Isso se de repente, querendo ou não, a gente acabar sendo eliminado, e aí dificilmente ele vai ficar no Corinthians. Antes, ele era unanimidade quando ele foi contratado pelo Corinthians. O próprio Duílio falou que ele seguiria até o fim do ano. E até um vídeo eu postei que ele pegou e falou assim: a gente vai ficar com ele até o fim do ano. Aí eu postei o vídeo e comentei, falei, ele vai ficar até o fim do ano caso ele vença. Se ele não vencer as partidas, a torcida vai tirar ele. E é fato. Se não vier resultados, ele vai pra rua. E não tem o que fazer. O maior culpado nessa história é o seu Duílio, sabe? O técnico também tem culpa? Tem. Mas o Duílio tem muito mais por fazer toda essa barbeiragem que ele fez dos técnicos, contratar, aí mandar pra rua, contratar, mandar pra rua. Ele é o maior culpado. E assim, e o Luxemburgo, na própria entrevista mesmo ontem, ele próprio se queimou. Ele disse que houve um crescimento individual, tá, até aí tudo bem, e que não está tendo crescimento coletivo. Cara, o que eu vou falar disso? Ele próprio tá se queimando, cara. Ou seja, ele fala que tem esquema tático, e aí ele fala que não tá tendo conjunto, crescimento coletivo. Como é que você pode ter um esquema tático já implementado no time se o coletivo não tá funcionando? Então ele não tem esquema tático. Não precisa ser muito para pensar. Aí ele falou disso aí. Falou que o time não pode marcar à frente. Ele não tem marcação alta. E essa não é a característica desse time. Aí eu te pergunto, Vitor Pereira no ano passado, ele fez esse time marcar. Ele fez e ganhamos com o time marcando. Teve muitos jogadores aí Nutella que acabou não querendo, não gostou do técnico, dele ser rude, dele ser disso. E aí teve um monte de jogador aí que depois, quando ele saiu, meteu pau, isso e aquilo no treinador. Só que ele fez todo mundo marcar. Mano, os caras recebem mais de 1 milhão, 500 mil, 600 mil. Cara, o mínimo que você tem que fazer é correr, cara. O mínimo que você tem que fazer é marcar. O mínimo. Isso é o mínimo. Eu não tenho característica. Então sai do Corinthians, cara. Então não vira jogador de futebol. Porque o jogador de futebol, ele tem que ser versátil. Ainda mais hoje em dia. Então, assim, eu não entendo como é que, vamos supor, o Roger Guedes mesmo, ele é o estrelinha. Eu não sou de marcar. Eu já vi jogadores assim no Corinthians. O próprio Souza mesmo, na época, na década de 90, lá 95, e que ficou por um tempo e depois acabou saindo, ele era um dos. O Roger também, aquele que era do Fluminense e foi campeão brasileiro pelo Corinthians em 2005, ele era outro também que não marcava, mas a torcida fez ele marcar. A torcida fez, o técnico fez. Cara, é o seguinte, hoje em dia o jogador, ele tem que ser versátil, ele tem que saber marcar, ele tem que saber jogar, porque senão ele não é jogador. Então, assim, aí você coloca, aí o técnico vira e fala que o time não é para isso. Tá, aí eu te falo, contra o Atlético Mineiro e contra o Flamengo, houve essa marcação. Por que o time consegue escolher jogos para marcar e outros jogos para perder? Porque é isso que eu entendo. Escolhe jogo para ganhar, escolhe jogo para perder. É o que esse time faz. Corinthians! Bom, fechando sobre querendo ou não, o Luxemburgo, o seu Duílio, em entrevista à Gazeta Esportiva, disse que o Corinthians tem que agradecer ao Zenit pela parceria. Que tem que agradecer porque eles nos deu o atacante de 21 anos, Yuri Alberto,
e que, assim, querendo ou não, amanhã ele vai jogar Olimpíada, vai jogar pela Copa do Mundo e aí vai ser mais valorizado, como está sendo o jogador mais valorizado do futebol brasileiro. Tipo, eu não sei se isso é verdade, mas se for, alguma coisa tá errada, porque o cara não tá fazendo gol, o cara simplesmente não está jogando e ele está sendo mais valorizado no futebol brasileiro, alguma coisa tá errada. Ou então não tá tendo jogador. Agora, ele vir falar que a gente tem que agradecer ao Zenit, ele tem essa cara de pau de falar essa porcaria, é ridículo isso, né? E, pra falar a verdade, quem tinha que agradecer seriam eles, porque a gente foi uma mãe praticamente para dar um monte de jogador da base por preço de banana. Então, assim, quem teria que agradecer era eles, né? Eles estão rindo da nossa cara. E esse presidente, se eu falar o que eu realmente penso, é complicado. Mas, assim, esse presidente, ele tá tirando com a nossa cara. Ele tá tirando. Ele realmente, eu acho que ele não sabe o que é o Corinthians realmente. E ele não deve saber o que é a torcida corintiana. Porque, assim, ele tá fazendo... erro atrás de erro. Ele basicamente ele fica testando a capacidade do corintiano. Porque quando você vira e fala uma coisa dessa, você tá basicamente testando o torcedor. Não só o torcedor, mas também quem goste da própria entidade. Quando ele sair, ele não vai fazer falta. Ele só, assim, basicamente, querendo ou não, ele aumentou um pouco a dívida. Falar que estou cuidando das finanças do clube. Aonde? Toda semana a gente tem, querendo ou não, gente reclamando, vindo pedir dinheiro, ex-jogador processando, jogadores atuais também, querendo ou não, que participou do elenco recente, vindo cobrar que não pagou FGTS, que não pagou isso, que não pagou aquilo. Aonde ele tá cuidando das finanças? Mas enfim. Corinthians! O Matias Rojas, querendo ou não, ele vai ser apresentado, né, ainda, né, no começo agora, na semana, se não for hoje, amanhã. E querendo ou não, abriu as inscrições agora, 3 de julho. E o Corinthians vai ter que fazer, assim, ele quer levar, querendo ou não, lá para Minas, o Matias Rojas, junto com o Renato Augusto, que, querendo ou não, ele acabou voltando recente, né, da lesão que ele teve. E então, assim, vai ter que colocar ele no bid lá, fazer tudo certinho lá, antes, pelo menos até amanhã, né, na terça, para ele poder levar. Ele começar de titular, eu acho meio difícil, mas pelo menos no banco seria muito bom tê-lo no banco, já seria uma outra cara, né? Esperamos que o seu Luxemburgo, querendo ou não, coloque esse jogador na devida posição dele, porque o cara joga muito, querendo ou não, ele já treinou, já conheceu o elenco, então o cara joga, é só colocar ele para jogar, então já era. Falando em presidente também, querendo ou não, candidato o próprio André Luiz, né, que é o mais conhecido como André Negão. Amanhã, querendo ou não, ele vai anunciar a sua candidatura na presidência, né, querendo ou não, aí quando tiver as eleições no Corinthians. E então ele vai utilizar, querendo ou não, amanhã, porque amanhã comemora a data da Libertadores de 2012, no dia 4. Então ele, querendo ou não, ele vai utilizar essa data para justamente fazer esse evento e acabar anunciando a candidatura dele. Querendo ou não, o candidato oposto dele é o Augusto Melo. Então
tipo, esses dois candidatos, sinceramente, o Augusto Melo eu não vi muita coisa. Ah, ele é um pouquinho melhor do que a outra chapa. Concordo. Renovação e transparência. Não sei aonde, né? Mas tudo bem. É pra rir isso. E querendo ou não, eles estão aí mais de 16 anos no poder. Essa chapa. Eu dificilmente acho que ele... Tipo assim, o André Negão, ele... Querendo ou não, ele acabou se queimando com a torcida. Por um tempo atrás aí, falar que... basicamente, as pessoas que tem que falar ou se intrometer são pessoas que vivem o clube, né? Coisa que a torcida não vive lá dentro. Então, ele basicamente fez isso, ele fez essa comparação. Então, querendo ou não, ele já não é bem quisto com a torcida. Quanto mais, muitas pessoas lá dentro também não gostam dele. O próprio Andrés tá, querendo ou não, fazendo promoção dele, mas ele não curte muito para ele ser presidente. Não curte. Ele só curtiu porque é óbvio que é da chapa dele. Mas se tivesse um outro lá, ele colocaria para assumir o cargo. Mas assim, é basicamente isso. A gente, querendo ou não, como torcedor, a gente ainda tá irritado com o jogo de ontem. Eu mesmo estou, porque é inadmissível isso. É um time tão apático. Mas esperamos que, querendo ou não, o Corinthians vença aí. E que o Goiás aí acabe perdendo também, né? Vamos dar uma secadinha de leves aí. Mas é isso. Desejo uma boa semana a todos. Agradeço a vinda. Senta o dedo no like, se inscrevam e até a próxima. Valeu! Fui!